irmãos, a paz de Jesus, tudo bem? Estou nesse vídeo aqui dando continuidade nos vídeos sobre os mandamentos da lei de Deus. Hoje, comentando sobre o quarto mandamento, sempre partindo do Catecismo da Igreja Católica e alguns trechos da Palavra de Deus. São alguns trechos que nós trazemos aqui do próprio Catecismo, para que você também possa, depois se aprofundar e também estudar um pouco mais sobre a doutrina da fé católica. O quarto mandamento, ele inaugura os próximos mandamentos, do quarto até o 10º, que são mandamentos que tratam sobre o relacionamento nosso com o nosso próximo, com o nosso irmão. Assim como os 3 primeiros tratam o relacionamento com Deus, os outros 7 tratam sobre o relacionamento com o nosso irmão. O quarto mandamento encabeça a segunda tábua da lei, indica a ordem da caridade. Deus quis que depois dele mesmo honrássemos nossos pais, a quem devemos a vida, que nos transmitiriam o conhecimento de Deus. Hoje, no quarto mandamento, falando sobre honrar pai e mãe. No versículo de Êxodo 20, 12, nós vemos assim: honra teu pai e tua mãe, para teres longa vida na terra, que o Senhor Deus te dá. Esse mandamento ele vem acompanhado de promessas também. Este é o primeiro mandamento que vem de uma promessa. A família, no plano de Deus, nós vemos também nascendo a partir deste mandamento. A comunidade conjugal está fundada no consentimento dos esposos. O casamento e a família estão ordenados para o bem dos esposos, a procriação e a educação dos filhos. Um homem e uma mulher, unidos em casamento, formam com seus filhos uma família. Esta disposição precede todo reconhecimento por parte da autoridade pública. Impõe-se a ela, isto é, não depende da autoridade civil para se constituir, e deve ser considerada como uma referência normal. Ou seja, Deus quis a família, Deus quis constituir homem e mulher para gerar filhos, filhos para Deus, e assim constituir a família. Ao criar o homem e mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a de sua constituição fundamental. A família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai. Ela é chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração cotidiana, a leitura da Palavra de Deus, fortificam nela a caridade. A família cristã é evangelizadora e missionária. Todos esses aspectos da família nós encontramos a partir deste mandamento. A família é a célula originária da vida social. É a sociedade natural na qual o homem e a mulher são chamados ao dom de si, no amor e o dom da vida. A autoridade, a estabilidade, a vida das relações dentro dela constituem os fundamentos da liberdade, da segurança, da fraternidade no conjunto social. A família é a comunidade na qual se podem assimilar os valores morais, tais como honrar a Deus e usar corretamente a liberdade.
Aí depois nós vemos, dentro desse contexto do quarto mandamento, os deveres dos filhos. A paternidade divina é a fonte da paternidade humana. É o fundamento da honra devida aos pais. Honra teu pai e tua mãe de todo o coração, e não esqueças as dores da tua mãe. Lembra-te que fostes gerados por eles. O que lhes darás pelo que te deram? O que lhes darás pelo que te deram? Eclesiástico 7, 27 a 28. Depois nós vemos outro trecho em Provérbios. Meu filho, guarda os preceitos de teu pai. Não rejeites a instrução de tua mãe. Quando caminhares, te guiarão. Quando descansares, te guardarão. Quando despertares, te falarão. Provérbios 6, 20 ao 22. Então nós vemos também na palavra de Deus muitas referências dos deveres dos filhos para com seus pais. Enquanto o filho viver na casa de seus pais, deve obedecer a toda solicitação dos pais que visem o seu bem ou da família. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Colossenses 3, versículo 20. A obediência aos pais cessa com a emancipação dos filhos, mas o respeito que sempre lhes é devido não cessará de modo nenhum algum, pois tem a sua raiz no temor de Deus, um dos dons do Espírito Santo. Filho, cuida de teu pai na velhice, não os desgostes em vida, mesmo que seu entendimento falhar. Sê indulgente com ele, não o menosprezes, tu que estás em pleno vigor. É como um blasfemador, aquele que despreza seu pai, e um amaldiçoado pelo Senhor, aquele que irrita sua mãe. Eclesiástico 3, versículo de 12 a 16. Nós vemos grande importância, de respeitar os pais, de respeitar aquilo que é a honra que lhes é devida, mesmo na velhice, mesmo que lhes falte o entendimento. Temos que ter essa consciência, humildade, carinho, de saber conduzir também esse momento da velhice dos nossos pais. E também depois, a partir do parágrafo 22, 21, nós vemos os deveres dos pais. O papel dos pais na educação é tão importante que é quase impossível substituí-los. O direito e o dever de educação são primordiais e inalienáveis para os pais. Os pais devem considerar seus filhos como filhos de Deus e respeitá-los como pessoas humanas. Educar os filhos no cumprimento da lei de Deus, mostrando-lhes mesmo obedientes à palavra de Deus, à vontade de Deus e à vontade do Pai nos céus. Aquele que ama o filho usará com frequência o chicote. Aquele que educa seu filho terá motivo de satisfação. Eclesiástico 30, 1 a 2. Nós precisamos corrigir os nossos filhos, sempre partindo do diálogo, do respeito, da temperança. E aqui em Eclesiástico nós vemos uma citação que é bem forte, bem marcante, que fala até do chicote. E vós, pais, não deis aos vossos filhos motivos de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina e correção do Senhor. Efésios 6, versículo 4. Os filhos, por sua vez, contribuem para o crescimento de seus pais em santidade. Todos e de cada um se darão generosamente
e sem cessar o perdão mútuo, exigido pelas ofensas, pelas rixas, pelas injustiças e pelos abandonos. Sugere-o a mútua afeição, exige-o a caridade de Cristo. Na fase de crescimento, o mesmo respeito e a mesma dedicação levam os pais a educá-los no reto uso da razão e da liberdade. Como primeiros responsáveis pela educação dos filhos, os pais têm o direito de escolher para eles uma escola que corresponda às suas próprias convicções. Quando se tornam adultos, os filhos têm o dever e o direito de escolher sua profissão e seu estado de vida. Assumirão essas novas responsabilidades na relação confiante com os pais, cujas opiniões e conselhos pedirão e receberão de boa vontade. É preciso convencer-se que a primeira vocação do cristão é seguir Jesus. Nós, enquanto pais, devemos estimular as vocações dentro das nossas famílias e também incentivar os nossos filhos à escolha das suas profissões. Mas essa escolha tem que ser de responsabilidade deles e nós devemos ensiná-los a assumir responsabilidades, não depois da vida, da juventude, assumir responsabilidades por eles, que eles tenham essa maturidade de assumir as suas responsabilidades. Os pais aceitarão e respeitarão com alegria a ação de graças e o chamamento do Senhor a um de seus filhos que segui-lo, seja na virgindade pelo reino, na vida consagrada ou no ministério sacerdotal. Nós vemos nesse versículo a importância dos pais apoiarem seus filhos na escolha pela vida religiosa, seja as mulheres na castidade, na virgindade, ou os homens também, vivendo uma vida de celibato, na vida consagrada, ou ainda no ministério sacerdotal. Olhemos isso com bons olhos, olhemos isso como graça de Deus e incentivemos os nossos filhos a conhecer as vocações, aprofundar nos caminhos em que levam ao Senhor. Ficamos por aqui, meus irmãos, nesse comentário, nesse bate-papo, nessa reflexão sobre o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Que você possa, durante a semana, olhar o Catecismo da Igreja Católica nos parágrafos onde cita este mandamento, que são do parágrafo 2197 a 2257. Um abraço para você, fique com Deus e até o próximo vídeo.